Bom, gente, agora a gente vai fazer a questão 14. A questão 14 diz o seguinte no enunciado. Seja T de M4 de R em M4 de R um operador linear e considere as seguintes afirmações. A afirmação 1 diz o seguinte. T é diagonalizável se e somente se a soma das dimensões dos autoespaços de T é igual a 16. Isso é verdade porque o seguinte, a soma dos autoespaços de um operador linear sempre tem que ser igual à dimensão do próprio domínio do operador. Então, no caso, como o domínio do operador é o M4 de R, a dimensão do meu domínio vai ser a dimensão do M4 de R. E a dimensão do espaço das matrizes basta você multiplicar, né, as dimensões da própria matriz. Como é uma matriz quadrada de lado 4, a dimensão dela vai ser 16. Tudo bem? Então, para que o operador seja diagonalizável, eu preciso garantir que a soma dos meus subespaços seja igual a esse valor aqui da dimensão do domínio, que no caso é 16. Por isso a afirmativa 1 está certa. Basta você pensar um pouco também no sentido de que assim, se a dimensão do meu domínio é 16, o meu polinômio característico que eu vou obter a partir da matriz vai ter grau 16. Se ele tem grau 16, ele vai ter 16 raízes, que podem ser todas distintas entre si, podem ser iguais de alguma forma, tipo, podem ser 8 pares de raízes iguais, podem ser 8 raízes igual a um valor e 8 raízes igual a outro valor, podem ser todas distintas, varia bastante, tipo, pode acontecer qualquer caso. Só que independente do que aconteça, se todas essas raízes forem reais, elas vão gerar subespaços que têm dimensão igual à sua multiplicidade algébrica. E é sempre que isso acontece, assim, independente do agrupamento em que ocorre as raízes, né, independente do agrupamento que elas formam, podem ser 8 pares, podem ser 2 raízes de multiplicidade de 8 cada uma, podem ser todas diferentes. Independente de como aconteça, cada uma delas vai gerar autoespaços, cuja dimensão, ao ser somada com a dos outros autoespaços, vai ser igual à dimensão do domínio do operador, que no nosso caso é 16. Portanto, o operador T só vai ser diagonalizável se os autoespaços de cada um dos autovalores, a soma das dimensões dos autoespaços for igual a 16. Tudo bem? Então a afirmativa 1 é verdadeira. Ela é um pouco confusa de ser explicada assim, não tem muita conta para ser feita que possa demonstrá-la, é mais o raciocínio lógico mesmo, é um pouco complicado de explicar ela falando, mas se alguém tiver alguma dúvida pode me falar comigo depois, tudo bem? A afirmativa 2 diz o seguinte, se A é a matriz que representa T com respeito a alguma base de M4 de R, então o determinante de 2 vezes a matriz é igual a 16 vezes o determinante dessa matriz. Deixa eu escrever isso aqui para a gente poder analisar. Ele diz que o determinante de 2 vezes a matriz A é igual a 16 vezes o determinante da matriz A. Ou seja, né, que é 2 a quarta determinante da matriz A. O que acontece? Isso é uma propriedade dos determinantes, né? Se a gente multiplica uma matriz por um escalar e calcula o determinante dessa nova matriz, é a mesma coisa que a gente multiplicar o determinante original pelo escalar elevado à dimensão da matriz. Então, basicamente, o que a gente pode concluir dessa afirmação é que o enunciado acredita que a matriz A tem dimensão igual a 4. Porém, a gente acabou de analisar aqui em cima que a dimensão do M4 de R é igual a 16. Se a dimensão do M4 de R é igual a 16, não tem como a matriz A, que representa o operador de M4 em M4, ter dimensão igual a 4. A dimensão da matriz A vai ser igual a 16. Ela tem que corresponder, né, à dimensão do M4 de R, que é o domínio do nosso operador. Tudo bem? Então, se a dimensão da matriz A é igual a 16, isso aqui que ele fala não é válido. O correto seria isso aqui. Se você quer achar o determinante de 2 vezes a matriz A, você precisa calcular 2 elevado a 16 vezes o determinante de A, e não 2 elevado à quarta, porque a matriz A tem dimensão igual a 16 e não dimensão igual a 4. Então a afirmativa 2 é falsa. E por fim, a afirmativa 3 diz o seguinte, se A pertence ao se T é diagonalizável e 4 menos 4, 16 e menos 16 pertencem ao conjunto dos autovalores de T, então a matriz que representa T com respeito a qualquer base de M4 é inversível. Bom, para que a matriz seja inversível,
o determinante dela tem que ser igual a zero em qualquer situação. Para o determinante dela ser igual a zero, algum dos autovalores dessa matriz precisa ser igual a zero. Só que na afirmativa ele não fala em nenhum momento que um dos autovalores é zero ou que nenhum dos autovalores é diferente de zero. Ele deixa isso meio que em aberto. Ele fala de 4 autovalores, ele fala que tem 4 menos 4, 16 e menos 16 como autovalores, mas ele em nenhum momento fala que tem um autovalor nulo ou um autovalor de todos os autovalores são diferentes de zero. Portanto, não dá pra gente concluir nada, né? Deixa eu só confirmar aqui. Não dá pra gente concluir nada, porque a gente não tem garantia de que vai existir um autovalor igual a zero, que zere o determinante e faça a matriz ser inversível. Portanto, a afirmativa 3, ela também é falsa, por causa dessa falta de garantia que a gente tem sobre os autovalores. Se existir um autovalor igual a zero para essa matriz, o determinante dela vai ser zero e a gente não vai poder calcular a inversa dela. Agora, se essa matriz não tiver um autovalor igual a zero, o determinante dela vai ser diferente de zero e, portanto, vai dar para inverter ela. Então a gente fica sem saber, sem ter nada conclusivo e, portanto, a gente não pode garantir nada. Inclusive, a gente não pode garantir que a matriz é inversível. Então a afirmativa 3 é falsa.